da igreja da graça e paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Mais um domingo na presença de Deus, mais um domingo abençoado. Que Deus aqui se faz presente, amém? Deus seja louvado para todos sempre. É bom estar na casa de Deus. Os louvores que nós cantamos a Deus, um mais lindo que o outro. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição bíblica da carta da 1 Timóteo. Nós vamos entrar hoje no capítulo de número 6. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus, grandioso Deus, o Senhor é nosso Deus único e soberano, e não há outro Deus além de Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus amado, por mais um dia na Tua casa. Obrigado, Deus, por o Senhor aqui se fazer presente. Fala conosco nesta noite, mas fala do jeito que o Senhor quer nos falar, não do jeito que nós precisamos ouvir, Deus, porque só o Senhor sabe todas as coisas. Fala do jeito que o Senhor quer falar, Deus, porque o nosso coração às vezes nos engana, Deus, mas o Senhor não nos engana, Deus. Então fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amados, domingo passado, no capítulo 5, nós vimos os deveres dos pastores, dos presbíteros para com várias classes das pessoas da igreja. Também vimos acerca das viúvas e acerca dos presbíteros e vários conselhos. Hoje nós vamos ver no capítulo número 6 de 1 Timóteo, nós veremos sobre os senhores e seus servos, do versículo 1 a 2, os falsos mestres e os perigos das riquezas e a piedade, do versículo 3 ao 10, e o apelo a Timóteo, do 11 ao 16, acerca dos ricos, do 17 ao 19, e para finalizar, o conselho final e a bênção apostólica, do 20 ao 21. É bastante material, então nós vamos dar início hoje, amém? Quero agradecer desde já também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Tem sido uma bênção também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo 6:1 diz assim, olha: todos os servos que estão debaixo do jugo, considere digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm o Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bem serviço é crente, amado e ensina e recomenda essas coisas. Até aqui por enquanto. Nós já vimos em cartas anteriores, na carta aos Colossenses e também na carta ao Filemão, sobre como os escravos e os senhores dos escravos iriam se portar. E Paulo aqui dá mais um ensino a Timóteo sobre essa causa. Todos que estão sob o jugo da escravidão, mas bem sabemos que nesta época que Paulo escreveu essa carta para Timóteo, no reinado ali de Roma, havia mais de aproximadamente, os historiadores dizem que mais de 60 milhões de escravos do Império Romano. Então, e muitos desses agora estavam se convertendo ao cristianismo, e também os seus patrões, os seus senhores. E neste caso, Paulo agora dá uma ênfase a Timóteo. Olha, Timóteo, todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam o quê? Blasfemados. Ele pediu para que os escravos considerem seus patrões, os seus senhores. Para quê? Para que o nome do Senhor não venha a ser blasfemado. Não importa se, nesse caso, se o patrão, se o senhor dele era crente convertido ou ainda não, mas o seu escravo então ele tem que preservar isso, para que o nome do Senhor não venha a ser blasfemado, não venha a ser falado à toa. Olha, ele é crente, mas não é? Então, Paulo dá esse ensino a Timóteo. E nós bem sabemos que nessa época
Também os senhores escravos também foram, muitos deles foram convertidos ao cristianismo. E muitos mesmo, foram misericordiosos e começaram a tratar diferente os seus escravos. Mas a misericórdia estava com os senhores dos escravos ou estava com o evangelho que entrou no coração deles? Com o evangelho que entrou no coração deles. E trazendo para os dias de hoje é diferente. Se eu sou crente e o meu patrão não é crente, eu vou trabalhar de forma diferente? Outra pergunta: se o meu patrão ele é crente e eu sou crente, eu vou trabalhar menos porque ele é crente? De forma nenhuma. Se ele não é crente, eu só vou trabalhar mais ainda para provar que Deus está em mim. Eu vou ser digno, eu vou honrar a Deus, eu vou trabalhar certinho, fazer até mais, porque eles têm que ver em mim, em você, que Deus está em mim. Eu não posso ser um enganador. Agora, se o meu patrão é crente, então eu vou fazer o quê? Então eu vou tirar o pé, não, ele é crente, então agora ele vai pegar um pouco mais de leve comigo? De forma nenhuma. É aí que você vai trabalhar mais ainda, porque você está trabalhando de irmão para irmão, amados. Não podemos dar um testemunho para que o nome do Senhor não venha a ser blasfemado. Muitas pessoas no nosso trabalho não sabem que você é crente, e alguns sabem. Então o testemunho de vida vai ser dado lá também. Eles vão ver em mim, ver em você que Cristo é conosco, na forma que nós tratamos eles e na forma que nós trabalhamos. Temos que ser honrados com aquilo que Deus está nos dando. O seu salário foi Deus que deu. A porta do trabalho sua foi Deus que deu. Ah, mas ele é ruim. Ah, mas o meu trabalho ele é ruim. Amados, ele é ruim, mas Deus ainda está prosperando, fazendo você prosperar através dele. O seu salário está chegando, a sua dispensa ainda tem comigo. O ruim seria se não tivesse provisão. O ruim seria se amanhã, talvez, não tivesse uma porta de emprego. Deus não ia deixar de prover, mas seria pior. Então, lá na empresa, lá no seu trabalho, lá no seu comércio, todos que entrar lá têm que ver com vocês que é uma família de Cristo, que é uma serva de Cristo. Lá no trabalho, todos têm que entender isso. Não dar um mau testemunho. O patrão saiu, senta. O patrão não está, vai fazer uma meia horinha no banheiro. O patrão não está, vou conversar ali, vou conversar aqui. Não é aí, nesse horário, porque sempre tem alguém observando você. Sempre tem alguém observando você, aonde quer que você vá e o que quer que você faça. Então Paulo fala assim: olha, escravos, nessa época nós sabemos que o cristianismo, ele não aprovava a escravidão. Mas ele o que ele fez? Ele fez um regulamento. Podia ser que, se de uma forma que nós já vimos nas cartas passadas, se o cristianismo entrasse com força e ira, poderia ser que a escravidão continuaria, mas a escravidão acabou por causa do amor em Cristo que Deus colocou nos escravos e nos patrões, porque eles iam nessa época para a igreja junto. E o escravo podia ter um cargo na igreja e o patrão não. O escravo podia ser um discípulo na igreja e o patrão não. E isso na época foi muito mal visto lá. Mas ele é senhor daquele escravo e o escravo tem um cargo na igreja e o patrão não. Então com isso, o cristianismo foi acabando com a escravidão. Com o amor, com o carinho, com a paixão. Foi isso que Paulo escreveu aqui, deixou bem claro aqui para nós. Nota, a própria igreja foi um lugar onde a escravidão foi destruída. Não era comum que o senhor e o escravo fossem juntos à igreja, onde o escravo seria o ancião da igreja e esperava-se que o senhor se submetesse à liderança espiritual do escravo. Esse pensamento radical era uma ofensa para muitos, mas glorificava a Deus e acabou destruindo o quê? A escravidão. Foi o que eu acabei de dizer. Eu só li para ficar bem marcado no nosso coração, na nossa mente. Que estão sob o jugo. Como foi dito, esses mesmos princípios se aplicam às nossas ocupações de hoje, quando trabalhamos duro e honramos nossos empregadores. Isso glorifica a Deus, mas
quando somos mal trabalhadores e desrespeitamos nossos supervisores, isso envergonha quem? A Deus. É bom. Trabalhar é bom, porque o trabalho dignifica o homem, não é verdade? Mas a gente sempre está de mente aberta e saber que aquele emprego foi dado por Deus. Não importa para quem trabalhamos, nós realmente trabalhamos para o Senhor e devemos dar ao Senhor toda a honra quanto um dia de trabalho árduo. Não importa para quem você trabalha. Na realidade, nós trabalhamos para quem? Para Deus. Para Deus. Para Deus. E nós devemos toda a honra em um dia de trabalho árduo, por mais cansativo que seja, por todo o trânsito que você pega voltando para casa, por mais cansativo que chega na tua casa, tem que fazer uma janta, lavar uma louça, fazer o que for, e dormir tarde, então tem que levantar de madrugada para trabalhar. É cansativo, mas Deus está prosperando a sua vida, Deus está provendo a sua vida o seu alimento, está provendo a sua vida a sua saúde, o seu bem-estar. Está conseguindo pagar as contas através do trabalho árduo, porque todo trabalho é árduo. Todo trabalho é árduo. E as pessoas vão, pode ter certeza disso, as pessoas vão julgar o cristianismo conforme a nossa conduta, como já foi dito. Conforme a nossa conduta, aonde você for, aonde eu for, eles vão julgar isso. Versículo 2 diz assim: os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam dos seus serviços são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Como foi dito agora há pouco, quem tem chefe, gerente, crente, tem que honrar. E quem não tem, também, porque nós sempre vamos ser medidos por isso, sempre. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, é essa notinha que eu escrevi aqui, nunca devemos esperar tratamento especial pelo fato de nosso chefe ou supervisor ser um cristão. Ao invés disso, isso deve nos motivar a trabalhar ainda mais, pois assim poderemos ser uma bênção para o outro irmão. E Paulo fala: ensine e recomende essas coisas. Amém? Agora vamos entrar no versículo de número 3, aonde vamos falar mais uma vez sobre o quê? Os falsos mestres e os falsos profetas. Que diz assim, olha, do versículo 3 até o 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras que nascem, inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, como o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento com o que nos vestir e sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem vamos lá. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Até aqui. Amados irmãos, Paulo, quando ele inicia a carta a Timóteo, ele já dá
dá uma grande ênfase aos falsos mestres, aos falsos falsos pastores. E agora, no final da carta, não é diferente. Então nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 6, em todas as cartas, basicamente Paulo falou sobre isso. Se isso não fosse um assunto de extrema urgência, de extrema preocupação, Paulo não tinha falado tanto. E agora, Paulo fala com mais afinco ainda, se aprofunda mais ainda nisso. Porque ele iniciou uma carta falando isso, e ele encerra uma carta falando isso também. E dando explicações mais profundas. Se isso não fosse de tamanha importância naquele tempo, e nesse tempo, Deus não deixaria registrado isso. As cartas paulinas foram falando muito isso. Os evangelhos também foi falado muito disso, sobre os falsos mestres, os falsos profetas daquela e dessa geração. Então não é um assunto para nós deixarmos de lado, não é um assunto taxativo ou ruim, não é. Tem que ser falado. Muitos não gostam de ouvir, toda vez isso, não é toda vez isso, é a palavra que diz. E esse estudo não vai sair disso, não vai deixar isso de lado. Nós vamos falar mais uma vez dos falsos mestres. E nós vamos entrar hoje num campo delicado, mais uma vez, mas tem que ser dito, não pode deixar de dizer, pelos fatos dos séculos e séculos, não dizer, não explicar, não ensinar sobre isso. Muitos e muitas estão se desviando do Evangelho de Cristo, muitos e muitos estão indo para lugares que falam ao contrário disso, e isso não é correto, isso é errado. Porque estão dando ouvidos a homens e mulheres que não querem saber de uma sã doutrina. Estão dando ouvidos a pessoas que não querem saber da verdade do Evangelho. Estão dando ouvidos a pessoas que estão amaciando o ego e o coração, porque faz bem, não é? Agora, ouvir a santa e rica palavra de Deus, a sã doutrina, porque ela é dura, não é legal, não é gostoso. Mas não viemos aqui para agradar o humano, não viemos. Não, Jesus não veio aqui para agradar, Jesus veio aqui para salvar. A palavra de Deus aqui não está para agradar o ouvido do crente, está aqui para a salvação. E se Paulo falou, Paulo vai dizer assim lá no final: aparta-te dos tais, fuja dos tais. Diz assim: olha, se alguém ensina falsas doutrinas, Timóteo deve estar de guarda contra aqueles que fazem o mau uso da palavra de Deus. O que são essas falsas doutrinas que Timóteo tinha que estar à guarda? Profecias, visões, experiências espirituais, estranhas, que eles alegavam. Então Timóteo tinha que estar o quê? Em guarda. E esse era o grande perigo da época. E nos dias atuais, também continua sendo o grande perigo ou não? Também continua. E nós temos que estar em guarda ou não? Temos que estar em guarda também. As profecias de visões e experiências espirituais estranhas que estavam acontecendo lá em Éfeso, está acontecendo aqui hoje? Também está. Então é uma advertência. Que Paulo nos dá e que a palavra de Deus nos dá. Que ensinam falsa doutrina. Queridos, vamos lá. Alguns ensinamentos mais perigosos da igreja, uma pseudo-igreja, vamos dizer assim, não são feitos em público, sabia? São feitos de formas informais, particulares.
Esses falsos mestres, eles fazem sim ensinos errados nos cultos, mas o mais perigoso dos cultos é em ouvido em ouvido. São os informais, aqueles particulares, viu? Aqueles que vão lá na tua casa falar alguma coisa, aqueles que vão lá no teu trabalho falar alguma coisa, aqueles que mandam uma mensagem falando alguma coisa que não faz parte, aquelas famosas fofoquinhas gospel, sabe? Aqueles pés de ouvido que sentem e começam, olha, e começam a falar, começa a contorcer a palavra de Deus. Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo. Pessoas que não têm tempo, que têm tempo disponível para ir de casa em casa para fazer esse tipo de coisa. Se trabalha durante o dia, vai à noite. Chega na casa, começa a falar mal de um, começa a falar mal de outro, começa a falar mal daqui, olha, aquele lá está falando aquilo não está certo, aquele lá começou um negócio lá na igreja, aquele começou a falar isso, começa aquela tribulação dentro da igreja. Eles não concordam com a sã doutrina, eles concordam consigo mesmo, mas com a sã doutrina de Deus, não. Eles não concordam com a sã doutrina de Deus. Tem muitos assim. Infelizmente tem muitos assim. Tem muitos assim. Paulo advertiu Timóteo contra o herege argumentativo, que deixou a palavra de Deus para promover suas próprias ideias e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o herege argumentativo. Quem nunca viu um desses? Aquele que argumenta a palavra de Deus. Mas argumenta de que maneira? Ele argumenta a palavra de Deus não como ela é, mas do jeito que ele quer que seja. Ele contorce a palavra de Deus. Eles e elas contorcem a palavra de Deus. Então eles são argumentativos, eles não concordam com a sã doutrina, eles querem colocar, dar um toque a mais na palavra de Deus. Um toque a mais, e um toque dele. A palavra da verdade para eles não é legal se não tiver um toque dele. Então são hereges argumentativos, eles argumentam a palavra de Deus, não numa forma boa, não numa discussão, numa conversa que você está aprendendo com outro irmão está aprendendo com você. Quando você senta para conversar da palavra de Deus, uma conversa prazerosa, com argumentos doutrinários bíblicos. Não, eles não fazem isso, eles fazem argumento negativo da palavra de Deus, porque eles querem dar o toque deles na palavra de Deus. Mas eles não querem saber dessa doutrina, ou querem? Não querem. Eles tratam a palavra de Deus como brincadeira, não é verdade? E não como dom precioso. Quem nunca viu na internet o que eles andam fazendo, infelizmente, trata como brincadeira. É com total desrespeito à palavra de Deus. Esses homens e essas mulheres não são convertidos ao verdadeiro Evangelho, não são convertidas à sã doutrina de Deus, ao rico Evangelho do Senhor. Não é muito difícil de ver, não é muito difícil de observar ou de escutar esses hereges argumentativos. Não é difícil de ver, não fica difícil de ouvir. É só você entrar na internet por alguns minutos. Vai sempre aparecer um fazendo uma coisa aqui, outro fazendo uma heresia lá, outro fazendo uma heresia aqui, outro fazendo uma heresia lá. Ou visitar. Você vai perceber. Você vai perceber. Se você tem um bom ensino, você vai ver. Não precisa falar, vai ver. Você precisa ser a Bíblia, eu coloquei uma nota aqui assim, olha. Você não precisa ser um oponente ativo da palavra de Deus para ser inimigo dela. Eu e você não precisamos ser um oponente ativo da palavra de Deus, ou a pessoa, no caso, para ser um inimigo da própria palavra. Se deixarmos de dar à Bíblia o lugar que ela cabe em nossa vida, em nossa pregação, nós estaremos nos opondo à palavra de Deus também. Da mesma maneira, se a Bíblia não entra no teu coração da forma que ela tem que entrar, se nós opusemos a ela, vamos ser igual a esses. Misericórdia. Misericórdia. Tem uma nota
por meio de tagarelice e de tola e jacticiosa. Pois quando não há progresso ou edificação de qualquer ensino, ele já se afastou da instituição de Cristo. Lembrando que a sã doutrina de Deus, sã significa verdadeira e saudável palavra de Deus. A doutrina bíblica ela é fundamental, sabia? A doutrina bíblica ela é fundamental para a vida do cristão. Muitas pessoas, quando ouvem essa palavra doutrina, já dá aquela torcida na bolsa. Mas nós estamos falando da doutrina bíblica, a doutrina verdadeira, aquela que vai te levar para o céu, e não da doutrina do homem. O homem se engana demais. Eles doutrinam o homem da maneira que eles querem, e não da forma que Deus quer. E esses falsos hereges, esses hereges argumentativos, eles fazem isso com a palavra de Deus. Eles levam aquele rebanho que era para ser cuidado da verdadeira palavra, eles levam a fazer isso, a seguir uma doutrina dele, e não do homem, e não de Deus, perdão, e não de Deus, mas sim do homem. Porque nós bem sabemos que lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, nós vamos aprender, diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Então a nossa doutrina está aqui, ó. É para isso que serve a Bíblia. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação e na justiça. Essa aqui é a doutrina de Deus. Ou não é mais, ou acabou, ou não serve mais, ou agora, daqui para frente, não vai existir mais, ou eu tenho que ouvir só aquilo que eu quero ouvir, não essa doutrina de Deus, ou meu coração já não está mais voltado para a palavra de Deus, está voltado para outras coisas. Para o quê que meu coração está voltado? Para que a minha vida está voltada? Tem que ser para a palavra de Deus. Porque senão, se não for, os falsos profetas vão entrar e vão acabar com a sua vida. Vai acabar com a sua vida. Porque quem está por trás deles não é Deus, é o próprio Satanás. Porque esses homens ainda não se converteram. E quem usa eles com título de igreja é o próprio diabo, o próprio Satã. E isso até pode ser uma advertência desnecessária quanto ao perigo óbvio, na verdade. No entanto, a advertência era necessária. Por quê? Aqueles que fazem o mau uso da verdade de Deus não se anunciam dessa forma. Ou seja, essas pessoas que fazem o mau uso da palavra de Deus, preste bem atenção, essas pessoas que fazem o mau uso da palavra de Deus, que não usam a santa doutrina da palavra de Deus, eles não se anunciam como merecem. E como é que eles fazem então? Como é que eles fazem então? Eles afirmam honrar a palavra de Deus. Sabia? Eles afirmam que honram a palavra de Deus. Mas no fundo, na verdade, eles fazem o que? O mau uso dela. Paulo deu essa advertência, olha, eles fazem o mau uso dela. E Paulo está nos dando a Deus, a Bíblia, está nos dando a mesma advertência, que esses hereges eles fazem o mau uso, usando, falando que honram a palavra de Deus. Não é assim que eles fazem? Não toque no ungido de Deus. Quem nunca viu essa palavra, essa frase? Os ungidão, não é? Tinha um aí, famosíssimo, que quando ele tinha bigode, ele pregava essa doutrina. Depois que tirou o bigode, agora a principal palavra dele, frase dele é essa aqui: não toque no ungido de Deus. E vive pedindo dinheiro da igreja. É isso que ele é. Eles falam, ele fala que ele honra a Deus. Não honra. Não honra. Esse é um só. Os irmãos sabem quem é. E há diferentes maneiras de não concordarem com a verdade de Deus. Eles a negam, eles a ignoram, tentam explicá-la e distorcem a palavra de Deus. É isso que eles fazem. Uma pessoa, olha só que interessante isso aqui. Uma pessoa pode estar cercada pela verdade de Deus, pode até mesmo memorizar a Bíblia, mas sem que isso afete a sua vida por toda a eternidade.
A curiosidade ou o interesse pela palavra de Deus sem submissão a ela é um grave perigo. É um grave perigo. Então a pessoa ela pode viver uma vida inteira, pode até memorizar, ter uma vida inteira ali, entrando na igreja, memorizar a Bíblia. Mas isso às vezes nem pode afetar o coração dela, sabia? A pessoa pode conhecer de Gênesis a Apocalipse, tudinho, ser bastante didático, mas se a palavra não entrar no coração, se o Espírito Santo não entrar no coração, não vai valer de nada, porque ela não foi submissa à palavra de Deus, simplesmente ela foi técnica, ela não quis saber. E os falsos profetas, muitos deles são assim, eles usam, eles sabem, eles estudam, mas para o benefício próprio deles, e não para uma conversão do rebanho que Cristo colocou na terra para nós cuidarmos. É isso que eles fazem, é isso que eles fazem. E nos dias de hoje, amados, com tanta tecnologia, com tantas informações inúteis, é fácil considerar que a Bíblia seja também uma consideração inútil, né? Ou uma fonte de resposta trivial. Infelizmente, muitos usam a Bíblia trivialmente, corriqueiramente. Acha que a Bíblia é simplesmente um livro só. Acham que é filosofia de vida. Acham que é um conto. Acham que não é a palavra de Deus. E fazem uso dela trivialmente, corriqueiramente. Muitos usam a Bíblia para obter resposta. Posso ou não posso fazer? Sim, nós temos que usar assim, dessa forma também. Mas ela não é só dessa maneira. O que eu estou dizendo aqui é que muitas pessoas só usam a Bíblia para isso. E mesmo sabendo que a Bíblia dá a resposta, ela acaba fazendo o que a Bíblia não fala para fazer. Usam dessa forma a Bíblia de uma forma trivial, uma forma corriqueira. Como se está ali. Só abre ela no domingo. Só prega ela no domingo. Só. E talvez nem de manhã para ler. Talvez só no culto à noite. É um erro tremendo. É um erro tremendo. Se você e eu somos crentes, você tem a curiosidade de ler a palavra de Deus. A Bíblia é um livro da verdade que conforta, que confronta e transforma a vida. A Bíblia é um livro com a verdade que confronta e transforma a vida, sabia? Ela transforma. Ela confronta o quê? O meu e o seu pecado. É isso que ela confronta. Ela confronta todo ensino errado. Ela confronta aquele inimigo que quer levar as pessoas para o inferno. E ela não é, jamais vai ser, um livro de informações inúteis. Por isso que Paulo fala, estão fazendo mau uso dela, fazendo mau uso da palavra de Deus. As pessoas daquela época e dessa época fazem ainda o mau uso da palavra de Deus, contorce a palavra de Deus. Isso é o quê? É loucura. É loucura. É insanidade. É insanidade. Um dia vai chegar o grande julgamento. Um dia vai chegar o grande julgamento. E aí eles vão ver que a palavra de Deus não era trivialmente, não era uma palavra trivial, uma palavra corriqueira. Eles são orgulhosos e nada entendem, Timóteo. Isso descreve aqueles que fazem o mau uso da palavra de Deus. No entanto, como todos os orgulhosos, eles não enxergam nem admitem a sua falta de conhecimento. Não é? Pessoas orgulhosas são capazes de convencer os outros de que são especialistas na verdade de Deus, quando na verdade fazem o mau uso dela. Ou seja, todos os orgulhosos, falando negativamente, obviamente, não admitem a sua falta de conhecimento, sabia? Eles falam que são especialistas na palavra de Deus. O porquê isso acontece?
Isso acontece porque se eles derem a pinta, se eles darem a perceber os seus fiéis que eles não são entendedores da palavra, o que acontece? Os fiéis dele, não de Cristo, vão embora da igreja dele. Aí o lucro que ele ia ter, não vai ter mais. Então eles têm que passar para a igreja que eles são algum tipo de especialista. São orgulhosos e nada entendem. Eles dizem que são especialistas. Mesmo que você, às vezes, fala a verdade a eles, eles não querem entender. Eles têm que passar para o seu rebanho, o rebanho deles, que eles são especialistas nessa verdade que eles estão pregando, não na verdade bíblica. Eles não permitem de forma alguma que a palavra de Deus entre no coração deles. Porque, como foi dito agora há pouco, eles têm que dar um toquezinho deles. Na verdade, eles têm que dar um toque deles. É a palavra de Deus e mais alguma coisa. É a palavra de Deus e mais aquilo aqui, aquilo lá. Eles nada entendem, Timóteo. Eles nada entendem. Mas o problema disso, deles nada entenderem e dar o toque dele, é que eles estão levando muitas pessoas para o inferno. E eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, assim que é nos colocada a oportunidade de falar a verdade, fale, não se cale. Paulo não se calou, Timóteo não se calou, Pedro não se calou, João não se calou, Moisés não se calou perante Faraó. Ninguém se calou. E a Bíblia nos fala que é para nós não nos calarmos quando estamos diante deles. Não temos que nos acovardarmos, porque eles acham que são especialistas na palavra de Deus. Os famosos judeus não são. E nós não precisamos ser teólogos aqui para falar da verdade de Deus. O caminho do céu é Jesus Cristo e nada mais. Não temos que dar um toque a mais. Jesus Cristo já fez tudo por mim e por você. Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou e está à destra do Pai nos esperando. O céu está à nossa espera. O céu está à nossa espera. Jesus Cristo já morreu, ressuscitou, sangrou por mim e por você. Não temos que dar um toque de nada. Deus não precisa de um toque humano. Deus não precisa de nada do homem. Ele é soberano. Ele usa o homem para converter muitos a chegar até Ele. Eu não preciso dar um toque especial a uma exposição bíblica, a uma pregação bíblica. Eu preciso me vestir de pano de saco. Eu preciso imitar herege. Eu preciso fazer alguma coisa especial para chamar alguém. Jesus Cristo já fez tudo o que tem que ser feito. E já deixou um caminho, a bússola para nós seguirmos a Ele, que é a palavra de Deus, a sã doutrina de Deus. Eles nada entendem e acham que entendem. E o pior é que são aqueles que o seguem. Eles não serão como vítimas, sabia? Não serão. Eles acham que entendem, mas nada entendem. E esses aí, que pregam um falso evangelho, pode prestar atenção no culto deles, como é que é? É um culto cheio de história, não bíblica. É um culto cheio de história, mas não bíblica. É o culto que conta anedotas, piadas, na verdade, tem um aí todo engraçadão, né? Um culto que coloca as suas opiniões, as suas doutrinas, o seu humor, onde dão oportunidade para exaltar o homem e não a Cristo. E é um culto que não adora Deus, adora o homem. Eles é um orgulho negativo, é um orgulho enganador, é um orgulho soberbo que esses falsos mestres têm. Foi o que Paulo falou para Timóteo, e é o que Deus está divertindo na igreja hoje. E eles mostram também, diz a palavra de Deus, mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas.
palavra de Deus. São exímios debatedores da palavra de Deus na sua batalha doutrinária atual. Mostram interesse doentio por controvérsias e contendas. Amados, essas pessoas, elas gostam muito de confusão, sabia? Gostam muito de controvérsias. Por quê? Porque se o Espírito Santo de Deus abriu seus olhos, tirou as escamas dos seus olhos e revelou a verdade de Deus, e você começa a expor a verdade de Deus, vai ter controvérsia, vai ter contenda. Eles vão para cima de você com tudo, porque vão quebrar o quê? O esquema deles. Eles são loucos para fazer confusões, fofocas. É terrível esses homens e essas mulheres também, porque eles fazem isso naturalmente. Para eles já chega a ser normal. Chega a ser normal. Chega a ser normal. Paulo não está falando de pessoas que indagam ou questionam o desejo genuíno de aprender, mas daqueles que fazem perguntas ou iniciam discussões principalmente para mostrar aos outros quanto são inteligentes ou pensam que são. Eles fazem isso também. Às vezes as pessoas começam a indagar um outro para provar para a pessoa ou para aqueles incautos que ele é mais inteligente que o outro. Então eles colocam as pessoas, fazem as perguntas para dizer que eles, para os incautos, que eles são mais inteligentes. Aí começam as discussões e as brigas e as contendas, mas não para exaltar, para se exaltar eles mesmos, não para dizer uma verdade bíblica, não. Eles fazem isso também. O que eles fazem também? Invejas, brigas, inflamações e suspeitas malignas. Não é verdade? Invejas, brigas, difamações e suspeitas malignas. Esse é o fruto das controvérsias e contendas daqueles que fazem o mau uso da palavra de Deus. É isso que eles fazem. E a presença dessas pessoas no corpo da igreja é a fonte, presta atenção nessa frase, a presença dessa pessoa no corpo da igreja é a fonte de todos os tipos de divisões e descontentamento. Nós compreendemos. Sua presença no corpo da igreja é a fonte de todos os tipos de divisões e de descontentamentos. Ou não é? Quem nunca viu ou ouviu falar desse tipo de gente? A presença deles ela vai causar divisão dentro da igreja, queridos. Ela vai causar divisão dentro da igreja. Vai. Porque eles são usados por pessoas malignas, amados. São usados por homens, são usados pelo maligno. São usados por... Eles têm a mente cauterizada. São usados por pessoas, são usados para fazer malignidade dentro da igreja. São usados para fazer todo tipo de divisão. Ou não? E todo tipo de descontentamento. Infelizmente, eu já tive o desprazer de ver isso de perto. Divisão e descontentamento por causa de um falso profeta. Infelizmente. Mas isso serviu para mim para ensino de como eu devo me portar na presença de Deus e na igreja. Foi ruim na época, mas hoje eu sei como Deus estava me guardando os meus. Hoje eu sei disso. Eles são a fonte de todos os tipos de divisão, todos os tipos, e não só um tipo, todos os tipos de divisão dentro da igreja são fonte desses homens. E do descontentamento também, da alegria de servir a Deus. É culpa deles, eles são especialistas nisso também. Eles causam o quê? Dano
à igreja, eles causam danos à igreja. E Timóteo, e Paulo fala bem claro para Timóteo: olha, Timóteo, aparta-te dos tais. O que Paulo fala a Timóteo? Aparta-te dos tais. Ou seja, afaste-se dos tais, não ande junto, separa dele, fique longe. É para ficar longe desses daí, bem longe. Não é para congregar ou ficar perto, é para ficar longe. Olha, desses daí, ó, esses que estão fazendo isso, fazendo esse tipo de doutrina, tentando colocar esse tipo de doutrina dentro da igreja, que fala que entende, mas não entende, são especialistas em criar confusão dentro da igreja, Timóteo, que só busca o seu benefício próprio. Desses daí você se aparta, se afaste dele, não ande junto, não tenha comunhão com eles. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, tá? É a Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Paulo disse aqui, a palavra, a carta de Timóteo, ela é bíblica também. É santa também, é inspirada pelo Espírito Santo. Então eu falo assim: desça aí, Timóteo, você se aparta. Desça aí, igreja, você se aparta. Não é para ter comunhão com esse. Não, obviamente, quando eu falo que não é para ter comunhão, não é faltar com respeito. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com outra. Temos que tratar todos com respeito, mas você sabendo que aquele homem, aquele mulher, são falsos homens de Deus, falsos mulheres de Deus, é para se apartar deles, não é para estar junto, não é nem para receber na tua casa, nem lá para você receber eles, nem para quando você viu um jantar ou um cafezinho para eles, não, aqui não. Aparta-se dos tais, porque eles vão levar a confusão lá, eles vão chegar lá e falar assim: olha, lembra daquele, lembra daquela, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aquilo está errado, aquilo está errado, e começa aquela confusão, eles levam a desmoralização total para dentro da tua casa. Você quer isso na sua casa? Quem quer? Levanta a mão. Ninguém quer. Então aparta-te dos tais. É o conselho que Paulo fala, é o conselho que eu dou, que a Bíblia dá: aparta-te dos tais, fuja dele, afaste-se deles. E o que Timóteo deveria esperar desses homens aí? O que eu e você devemos esperar de tais homens? Que tenham inveja, brigas, defamações, suspeitas malignas. É isso que nós devemos esperar dessas pessoas, e nada mais além disso. São falsos. O que é ser falso? Quem nunca comprou um produto falso? Ele é mais perto do original possível, não é? Um produto falso, ele é mais perto do original possível. E não é diferente do falso profeta, do falso apóstolo que seja. Não é diferente, eles vão copiar tudo certinho, mas eles são falsos, são exímios enganadores. Mais uma vez, são os famosos então de Deus, né? São os famosos não toquem no ungido de Deus. E esses são terríveis. Esses são terríveis. E Timóteo precisava desse aviso, que eles são perigosíssimos, mas não são tão óbvios assim, sabia? Eles não são óbvios, são maliciosos, são peritos em enganar. Eles não são pessoa óbvia, eles enganam muitos. Contei para minha esposa ontem, eu fui levar o carro na mecânica, e quando eu sentei na sala de espera, tinha dois homens conversando, de duas igrejas diferentes, e a conversa deles era sobre dois hereges diferentes que eles acompanham e que eles servem. E eu falei assim: Deus, porque eles não olhem para mim, não me envolvam na conversa, porque eu vou ser obrigado a falar a verdade de Cristo para eles, e talvez, não sei como eles vão receber. Então eu fiquei na minha, mas a conversa deles não era agradável, porque eles não estavam honrando a Deus, estavam honrando um templo. Estavam honrando um templo grandioso lá no braço. E isso é terrível, porque você via na conversação deles que eles não estavam honrando a Deus, estavam honrando a um templo, a um homem. E não é isso que a Bíblia fala. É isso. E a Bíblia vai mais além e fala assim: olha, e esses homens são como em ficções, não é verdade? São como sarnas. Sabe como é que passa a sarna? Como um cachorro passa a sarna para o outro, encostando um no outro. É uma ficção que dá, sabia? Palavra dura, mas é verdade. São assim que eles fazem. Um vai passando para o outro, um vai passando para o outro. Depois, irmão, para curar, tem cura? Tem, é difícil, mas tem. Os quais pensam que a piedade é fonte de
piedade, o Evangelho de Deus, ele é fonte de lucro? De maneira nenhuma, de forma nenhuma, mas eles acham que a piedade, que é o significado do Evangelho, piedade é o significado do Evangelho, ele acha que isso é fonte de lucro, como nós vemos aí. E o Evangelho é fonte de lucro? Eles fazem o mau uso da verdade de Deus e o seu interesse nas coisas de Deus, e não inteiramente para a glória de Deus, mas motivado em parte pelo desejo da riqueza e conforto. Ou não é assim que eles fazem? Para esses homens aí, querido, o cristianismo deve ser medido pelos bens que traz. Eles quase que proíbem os servos de ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. O que eles pregam tem que ser medido pelos ganhos, pelos lucros. E aonde que está isso na Bíblia? Aonde que está isso nos Evangelhos de Cristo? Aonde que está isso no Antigo Testamento? Que a fonte de lucro é a fonte da salvação. Aonde que está isso? Se você não fizer aquilo com uma certa oferta, você não vai conseguir. Onde que está? Isso é a famosa, hoje em dia, como já existia lá no tempo de Timóteo, é a famosa o quê? Teologia da prosperidade. Chegamos nela. Aqui, ó, no versículo número 6, Paulo escancara a teologia da prosperidade. Ou não é isso? E o que eles oferecem? O que esses falsos mestres, esses teólogos da prosperidade, entre aspas, né, da teologia da prosperidade, oferece para mim, oferece para você, oferece para muitos? O sucesso, fama, pessoal, vida mais segura, carro, apartamento, não é? Deus pode dar tudo isso, pode ou não pode? Pode, mas não com uma moeda de troca com Ele. Tudo aqui é baseado em dinheiro. Tudo para eles é baseado em dinheiro, em grana, em business, em marketing. Quem nunca viu os dízimos? Quem nunca viu dízimos? Não é verdade? Lembrando a igreja que o dízimo ele é bíblico. O dízimo ele é bíblico desde que ele seja dado à igreja por amor, colocado no altar por amor. E a igreja, sabendo disso, vai usar esse dízimo com amor também para ajudar o próximo. Nós bem sabemos disso. Ele é bíblico. Mas eles deturpam isso. Eles começam a usar isso como forma de ganhar dinheiro para eles mesmos. Ou não é assim que eles fazem? Façam um voto com Deus através de um certo envelope. Coloque um valor naquele envelope e traga na casa de Deus com um propósito que nós vamos depositar aqui e Deus vai honrar você. Quem nunca ouviu essa palavra? Infelizmente eu já ouvi muito. Faça uma oferta de R$20 nesse envelope, de 30 nesse, 100 nesse. Ou começa com 1.000 e vai abaixando. Porque se você não fizer, Deus não vai te honrar, Deus não vai deixar você conquistar aquilo que você está querendo conquistar. Essa é a conversa que eles fazem, ou não? Teologia da prosperidade, quem nunca viu? As famosíssimas campanhas dos envelopes. Ou não é assim que eles fazem? Igreja grande e pequena. Essa semana vai ser a semana do envelope X com a quantia Y. Traga na casa de Deus, faça um voto com Deus, e você vai ver Deus te honrar. E sempre eu vou falando, e se Deus não honrar, você teve pouca fé, mas o dinheirinho, ó, já guardou no bolso. O dinheirinho para comprar o carro zero já guardou no bolso. Mas aquela senhora, aquela viúva que está precisando de uma cesta básica, vai lá pedir para ver o que acontece. Pede por mão, meu irmão. Está precisando de emprego, do dinheiro, não ajuda a arrumar, não. Vai pedir lá, aqui não. Ou não é assim que fazem? É desse exato jeito que eu estou falando. 7 dias de campanhas por uma determinada causa. Mas esses 7 dias de campanhas por uma determinada causa
trazidas no altar, para depois queimar lá na fogueira santa de Israel, ou para jogar lá no rio Jordão, ou para subir no monte, para dizer que lá é mais sagrado, para queimar lá. Isso é feitiçaria, viu? Isso é feitiçaria, viu? A Bíblia não fala para fazer isso. Isso é mandinga. 7 mergulhos de Naamã com oferta especial, não é? Isso é mandinga também. Jesus falou para você dar 7 mergulhos para você ser curado? Jesus falou para você dar 7 mergulhos para você ser sarado? Jesus falou para você dar 7 mergulhos para obter a sua salvação? Jesus falou para você dar 7 mergulhos com uma oferta especial para você, para a porta do emprego que servir para você? Falou? Não falou. E são esses que fazem esses tipos de coisa, a teologia da prosperidade, que fazem questão de mostrar os seus bens que eles conquistaram com o dinheiro da oferta, do dízimo, dos próprios coitados que vão na igreja. Eles fazem questão de provar o seu apartamento em Miami, a sua Ferrari, o seu jato, os seus bois. Porque se a pessoa que vai nessa igreja não são tão coitados assim como eu disse, porque eles estão querendo de fato aquilo ali também. Eles querem ter o carro que o pastor tem, o som que o pastor tem, eles querem ter aquele apartamento, querem ter tudo que eles têm, mas então eles vão mostrar, eu tenho porque eu fiz um propósito com Deus. Mas não foi um propósito fiel às Sagradas Escrituras, de humilhação a Cristo, foi um propósito de moeda de troca com Deus. Aonde está isso na Bíblia? Alguém pode me dizer? Não tem. Não tem. Nós nunca, jamais, de forma alguma, devemos comercializar o Evangelho de Cristo. De forma nenhuma. De jeito nenhum. Ele não é um produto. Cristo não é um produto. Jesus Cristo não é um produto. O Evangelho não é um produto. A Bíblia não é um produto. Não é. A minha vida está nas mãos de Cristo. A sua vida está nas mãos de Jesus Cristo. E não está na mão do dinheiro, do marketing. Não está com uma moeda de troca. Jesus dá porque ele é misericordioso a você. Jesus me dá porque ele tem misericórdia de mim. Eu não preciso disso. Agora, se você quiser fazer uma oferta especial na igreja, é diferente. Você está fazendo de coração. Deus está vendo o teu coração. Deus sabe do teu coração. Deus sabe porque você diz, eu exibir seu fiel na cadeia. Porque você diz, mano, por amor às almas, por amor à obra. Não por uma oferta especial. De 7 dias disso, de 7 dias daquilo, 40 dias, eu já vi. 30 dias. Se tem uma igreja com 300 pessoas e cada um traz R$1 todo dia, quanto veja, faz a matemática, vê quanto vai dar. Sabe que dá muito dinheiro ou não? Muito dinheiro. Muito, mas muito mesmo. E não é voltado para a obra de Deus, não. Para o mantimento da casa do Senhor, não é. É para enriquecimento próprio, ilícito. E quando o Evangelho é comercializado dessa forma, ele faz com que os seguidores de Jesus estejam completamente despreparados para os tempos difíceis. Quando o Evangelho é comercializado dessa forma, ele faz com que os seguidores de Jesus Cristo estejam completamente despreparados para os tempos difíceis. Ou aqueles que acham que estão seguindo a Cristo, porque os tempos difíceis, eles vão vir. Pode ter certeza disso. E aí? Mas eu não fiz um propósito com Deus? Mas o pastor X não falou para me colocar tal dinheiro lá que Deus ia me honrar? E agora que eu estou passando por um tempo difícil, quem é que vai me ajudar? Ele falou que Deus vai me ajudar, mas Deus não está me ajudando. Então eu vou procurar a igreja. Vai tu lá procurar, vai lá para ver o que vai acontecer. Afinal de contas, o produto de Jesus não está funcionando. Então o que você tem que procurar? Outra marca. Jesus virou um produto. E eles tiram o quê? Deus no próprio Jesus, no próprio foco. E colocam o foco aonde? Em dinheiro. Eles não têm o coração voltado para Deus. Eles têm o coração voltado para quê? Para as bênçãos materiais. Não tem. Não tem. Não tem. Eles não têm o coração voltado para Deus que nos abençoa. Eles têm o coração voltado pelos bens materiais, não por o abençoador que é Deus. Não tem.
Temos que ser gratos por aquilo que Deus está nos dando. Deus vai dar a você, fique tranquilo. Deus é misericordioso, Ele sabe das suas necessidades, sabe das minhas necessidades. Então Ele dá aquilo que é suficientemente bem para nós sobrevivermos. Ou não? É ruim. É muito ruim ver isso acontecendo, sabia? É muito ruim ver isso acontecendo nesses tempos. Mas isso tem que ser dito, porque isso é bíblico. Isso não pode ser engavetado. Eu não posso ser conivente com isso. Vocês não podem ser, os irmãos não podem ser coniventes com isso. Tem que falar. Dá um jeitinho e fala. Olha ali, ó. Aquele homem de Deus não foi isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Por que ele está ensinando isso? Tem certeza que você vai ali mesmo? Olha, esse vídeo que você está assistindo, não é isso que Deus fala. Tem certeza que é isso que você vai continuar assistindo mesmo? Isso aí que você está ouvindo no rádio, não é como a Bíblia ensina. Tem certeza que você vai continuar ouvindo isso aí mesmo? Não, nós não estamos aprendendo isso na carta a Timóteo, em 1 Timóteo, vamos continuar aprendendo, se Deus permitir, na 2 Timóteo também, e no livro de Gálatas, nós aprendemos no Colossenses, Efésios, nós aprendemos no livro de Judas. Não é isso que nós estamos aprendendo? Então você tem que falar, nós temos que dar um jeitinho de falar, olha, irmão, vem aqui, com todo respeito, olha, mas a Bíblia fala isso. Se eles quiserem continuar, a Bíblia é bem clara, eles têm comichão no ouvido para ouvir isso. Bom, no dia do grande julgamento, eles não vão poder falar, olha, ninguém me falou nada. Foi falado, foi avisado, mas se eles querem continuar, achando que vão ganhar a salvação, não sendo submisso a Cristo, mas submisso a Mamon, eles que continuem. Eles que continuem. Afaste dos tais, a parte de desses. Eles querem marketing só, não é para ficar junto. Timóteo é instruído a não se associar deliberadamente com aqueles que recebem ou apresentam o Evangelho como esse tipo de abordagem. Qual é o tipo de abordagem? Marketing. Paulo proíbe a Timóteo de imitá-los. Por que eles fazem? Causam danos à igreja do Senhor, causam danos ao Evangelho, eles corrompem. Porque uma pessoa, nem todos, algumas pessoas têm dificuldade de ler e interpretar a Bíblia. Então, se eles vão num lugar desse, eles acham que aquilo ali é verdade. Mas de uma forma ou de outra, Deus sempre vai falar para eles: olha, isso aí é errado. Pode ter certeza disso. Seja certo disso. Então, se eles ficarem ali sem procurar a verdade, o que vai acontecer? Temos que procurar a verdade. Temos sempre que procurar a verdade, que é o que? A palavra de Deus. Embora eles não oponham abertamente ao Evangelho, mas façam a confissão deles, ainda assim, a sua companhia é contagiosa. Eles não vão de forma alguma se opor abertamente ao Evangelho, como já foi dito. Mas eles fazem do Evangelho a sua profissão. E eles usam, às vezes, olha só, eles usam, além disso, se a multidão nos vê a gente familiarizado com esses homens, há o perigo de que eles usem a nossa amizade para se insinuarem a seu favor. Sabia disso? Se você andar junto, eles vão usar da sua boa doutrina, da sua boa conduta, para usar isso a favor deles. Ou não? Sim. Então a Bíblia tem uma nota de Calvino que fala assim: portanto devemos nos esforçar muito para fazer com que todos entendam que somos muito diferentes deles. Não
assim, olha. A teologia da prosperidade diz: antes eu tinha um carro, agora eu tenho 2. Jesus me ensinou a conquistar e multiplicar. A teologia da prosperidade ensina isso. E o Evangelho de Jesus Cristo ensina assim, olha. O Evangelho de Jesus diz: antes eu tinha 2 pães, agora eu tenho 1. Jesus me ensinou a repartir. Isso aqui que o Evangelho ensina, e não ao contrário. E não ao contrário. E não ao contrário. Se estão ensinando isso, eu tinha 1 carro, agora tenho 2, Jesus me ensinou a conquistar. É falso profeta que está falando isso. Não dá para suportar as doutrinas falsas, por mais lindas que sejam as suas apresentações. Não dá para suportar doutrinas falsas, por mais lindas que sejam as suas apresentações. Não dá. Não dá. Sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. E para finalizar, no domingo que vem nós continuaremos, se Deus assim permitir. Vou fazer uma pergunta para a igreja e para quem nos assiste. Você e eu comemos carne estragada, envenenada, em prato de porcelana pura? Não dá. Não dá. Então, fuja desses falsos mestres. Amados, até aqui, a hora já foi embora, e domingo que vem nós vamos continuar no versículo de número 6. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus seja louvado nessa noite, em nome de Jesus.